Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre triângulos. Triângulo é uma forma que desde quando a gente é muito pequenininho, a gente aprende qual é o formato do triângulo, que ele tem 3 lados. Porém, nós vamos agora aprofundar um pouco mais o entendimento sobre triângulos. Nós já vimos que os triângulos têm 3 lados, vimos quais são os vértices, os ângulos. Agora nós vamos entender triângulo de outra forma. Por exemplo, se eu tenho todos esses pontos que eu estou colocando aqui na tela para vocês, de que forma que eu consigo formar triângulos? Se eu ligar, por exemplo, esses 2 pontos, fiz um segmento de reta. Se eu ligar agora esses 2 pontos aqui, eu tenho outro segmento de reta. E se eu ligar esses 2 pontos aqui, eu tenho outro segmento de reta. Então, aqui eu tinha 3 pontos que eu liguei, eu formei segmentos de retas. Tá bom. E se eu tivesse, por exemplo, ligado esses primeiros 2 pontos, depois esses 2. E por último, esses 2. Teria formado um triângulo também. Teria formado este triângulo aqui. Mas pare e pense uma coisa comigo. Você pode falar assim, professora, então eu sempre ligo 3 pontos, formo um triângulo. Vamos pensar nesses 3 pontos aqui, ó. Vou colocar um pontinho a mais aqui. Se eu ligasse esses 3 pontos aqui, formaria um triângulo, por exemplo, ó, este e este aqui. Esse rosa é um triângulo? Não. Então, não é triângulo. Qual é a diferença desses 3 pontos para os outros 3 pontos que eu liguei para formar o triângulo verde ou os 3 pontos que eu liguei para formar o triângulo laranja? É que esses 3 pontos aqui que eu liguei, ó, este e este, esses 3 pontos estão alinhados. Então, se eu ligo 3 pontos que estão alinhados, eles não formam um triângulo, eles formam um segmento de reta. Qual é a outra forma, qual é o sinônimo de pontos que estão alinhados? Pontos que estão alinhados, eles também podem ser chamados de colineares. 3 pontos colineares estão na mesma reta, certo? Então, a definição de triângulo é 3 pontos não colineares. Eu posso dizer, então, que 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estão na mesma reta, definem um triângulo. Outra coisa muito importante sobre os triângulos que nós vamos aprender agora. Nós temos o triângulo aqui na tela com vértices A, B e C. Então, esse daqui é o triângulo chamado ABC. A gente coloca o nome colocando os vértices do polígono. Quais são os ângulos internos aqui? Eu tenho o ângulo interno do triângulo no vértice A. Vou pintar aqui de roxinho. Eu tenho o ângulo interno B. E eu tenho também o ângulo interno C. Se eu somar esses 3 ângulos internos aqui, a medida é 180. Então, a soma
dos ângulos internos de um triângulo é 180. Pessoal, guarda muito bem isso, porque a gente usa isso muito na matemática. A soma dos três ângulos. Aqui, então, se eu somar a medidinha do ângulo que eu pintei de rosa, mais a medidinha do ângulo que eu pintei de roxo, mais a medidinha do ângulo que eu pintei de azul, tudo isso somado é igual a 180 graus. Pessoal, agora vamos relembrar quais são os elementos que compõem ou que definem o triângulo. Já demos o nome do triângulo aqui, ABC. Vamos colocar quais são os vértices desse triângulo, são as pontinhas. Então, são os vértices A, B e C. Outro, também posso falar dos ângulos internos desse triângulo. É o ângulo de roxinho, é o ângulo no vértice A. Então, como que eu digo o ângulo no vértice A? Eu coloco o A com o chapeuzinho em cima. Percebam a diferença, vértice A, ângulo A, eu coloco o chapeuzinho em cima. Então, eu tenho também o ângulo B e o ângulo C. Além disso, eu tenho os lados. Quais são os lados? São os palitinhos. Eu tenho o lado aqui, ó, de A para B ou de B para A. Coloco AB como tracinho em cima. Esse tracinho em cima quer dizer segmento de reta. Outro, BC. E o outro lado, AC ou CA. Pessoal, tanto faz se eu colocasse lado AB ou BA. Posso entender assim, ó, o segmento de reta tem começo e tem fim. Começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A, tanto faz. Outra maneira também que eu posso entender o ângulo A. Eu posso escrever com o A, chapeuzinho, como a gente já fez, ou eu posso colocar B para A para C. Então, eu coloco B, A, C. Sempre colocando o vértice do ângulo no centro e colocando o chapeuzinho. Poderia ser também C, A, B, com o chapeuzinho no meio. Sempre o vértice no meio. Eu prefiro a forma mais simplificada aqui. Mas se vocês acharem em livro ou em algum exercício essa nomenclatura, vocês já sabem o que é. Agora nós vamos falar da condição de existência de um triângulo, que é o que nós chamamos de desigualdade triangular. Então, antes de ver o que é, como que a gente faz, né, a condição de existência de um triângulo, vamos entender de fato o que é uma desigualdade triangular. Então, vamos supor que eu tenha 3 palitos de 3 tamanhos. A condição de existência, a desigualdade triangular, vai te dizer se você consegue fazer um triângulo com esses 3 palitos. Por exemplo, eu consigo pegar esse palito, juntar aqui em qualquer direção e esse terceiro palito aqui. Beleza, consegui fechar um triângulo. Então, a condição de existência foi verificada. Porém, nem sempre eu consigo pegar 3 palitos e formar um triângulo. A princípio, isso é meio difícil de enxergar, porque você fala, não, 3 palitos eu consigo fechar em um triângulo sempre. Então, vamos lá. Pense que você tem um palito de dente, um outro palito de dente. Você sabe mais ou menos o tamanho. 2 palitos de dente. Aí você tem um palito de dente que tem 100 metros de comprimento. Então, 3 palitos, 2 palitos de dente e um de 100 metros de comprimento. Você consegue fechar um triângulo?
Vou representar aqui, ó, esse bem grandão e os dois pequenininhos. Você consegue fechar um triângulo? Esse pequenininho aqui, esse pequenininho aqui, nunca vão fechar um triângulo. Mesmo se você for abaixando esses dois aqui, vai chegar uma hora que esses dois palitinhos aqui estão em cima do palito de 1 quilômetro e você não consegue fechar o triângulo. É basicamente isso que a gente vai fazer na desigualdade triangular. Então, a partir desse exemplo, eu vou explicar para vocês como que vocês vão verificar a condição de existência pela desigualdade triangular. Eu falei desse exemplo aqui, olha os dois pequenininhos aqui e o grandão. Eu gosto de pensar a desigualdade triangular assim: um lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma dos outros dois. Então, você já pensa, a soma você está juntando dois valores, teoricamente dá um valor maior. O terceiro lado não pode ser tão grande que ele seja maior do que a soma. Então, aqui, ó, maior que a soma. Porque se eu abaixar os dois aqui, como eu fiz, na mesma direção, eu estaria somando eles. Se eles estão na mesma direção, eles não vão formar o biquinho do triângulo aqui em cima. Então, eu não consigo formar o triângulo. Então, um lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior que a soma entre os dois. E um lado também não pode ser tão pequeno de modo que seja menor do que a subtração entre os outros dois. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Vamos supor que eu tenha 3 palitos. Um palito de 2 centímetros, um palito de 3 centímetros, um palito de 4 centímetros. A pergunta é: eu consigo formar um triângulo a partir desses 3 palitos de 3 tamanhos que eu coloquei aqui? Vamos verificar. Eu vou pegar o primeiro lado. Então, o lado 2 centímetros. Peguei o lado 2 centímetros, eu vou comparar com os outros dois. Então, vamos fazer a soma dos outros dois e a subtração dos outros dois. 4 mais 3, 7. 4 menos 3, 1. Então, vamos lá. Esse lado não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. A soma é 7. Ele é maior do que a soma? Não. Então, tá valendo. 4 menos 3 é 1 centímetro. Este lado não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração. Ele é menor do que a subtração? Não. Então, está ok. Já vi para o lado 2 centímetros. Vou fazer agora para o lado 3 centímetros. Peguei 3 centímetros, vou comparar com os outros dois, 2 e 4. Então, eu faço a soma, 2 mais 4, e a subtração, 4 menos 2. 4 mais 2, 6 centímetros. 4 menos 2, 2 centímetros. Agora, eu vou comparar. Esse lado, 3 centímetros, ele não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. Ele é maior do que 6? Não. Então, tá certinho. O lado 3 centímetros não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração. Ele é menor do que 2? Não. Então, tá valendo. Vou fazer com o último lado. 4 centímetros. Vou comparar com os outros dois. Peguei o 4, então eu comparo com 2 e 3. Vou fazer a soma, 2 mais 3, e a subtração, 3 menos 2. 2 mais 3, 5 centímetros. 3 menos 2, 1 centímetros. Agora eu vou comparar. Este lado, 4 centímetros, não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. Ele é maior do que 5? Não é maior do que 5, então tá valendo. Este lado 4, ele não pode ser tão pequeno a ponto que ele seja menor do que a subtração, que é 1. Ele é menor do que 1? Não, então está valendo.
Beleza, eu já comparei a soma e a subtração com os 3 lados. Todos foram verdadeiros, então é possível ter um triângulo com os lados 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Vamos ver agora um outro exemplo. É possível ter um triângulo com lados medindo 1 centímetro, 3 centímetros e 4 centímetros? Vou pegar primeiro o lado 4 centímetros. 4 centímetros vou comparar com a soma 1 mais 3, soma e subtração sempre dos outros dois lados. Então, peguei 4, vou comparar com 1 e 3. 1 mais 3 e 3 menos 1. 3 mais 1, 4 centímetros. 3 menos 1, 2 centímetros. Vamos comparar aqui então. O lado 4 centímetros não pode ser tão grande a ponto que ele seja maior do que a soma. A soma é 4. O lado pode ser igual à soma? Eu falei que não pode ser maior, mas e quando é igual? Vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho um lado medindo 4 centímetros e os outros dois lados somados dão exatamente a medida do 4, então eu representei aqui, ó, esse, por exemplo, 1 centímetro, esse aqui, 3 centímetros. Eu vou conseguir fazer um triângulo? Não, porque se eu coloco esse nessa pontinha aqui, esse nessa pontinha aqui colado, eles vão ficar colados aqui no meio também. Então, vou fazer dois segmentos aqui. Eu não consigo fazer um anglinho aqui entre eles para que forme o triângulo. Então, também, o lado não pode ser igual à soma entre os outros dois lados. Então, aqui, ó, já não deu certo. Se uma das condições aqui não deu certo, eu sei que não podemos formar o triângulo com lados 1 centímetro, 3 centímetros e 4 centímetros. Então, é assim que a gente usa a condição de existência, a desigualdade triangular. Todos foram verdadeiros, todos foram atendidos, é possível ter o triângulo, como nós fizemos no primeiro exemplo. Se uma das condições já não valeu, eu não preciso nem continuar. Uma deu errado, não podemos formar o triângulo. Facilita muito se vocês souberem a condição de existência no formato dessa frase, pessoal. Um lado não pode ser tão grande que seja maior do que a soma entre os outros dois e também não pode ser menor do que a subtração entre os outros dois. Isso diz que ele também não pode ser igual, como a gente viu no segundo exemplo aqui.